Olá, nós vamos para a nossa segunda aula do curso de Biologia Geral e a nossa aula de hoje ela se refere aos constituintes moleculares e iônicos do citoplasma, que é a continuação da química da vida. Nós iniciamos com propriedades especiais dos seres vivos. Em alguns livros era chamado de lógica molecular da vida. Os constituintes moleculares iônicos do citoplasma, na verdade, se referem ao constituinte dos próprios seres vivos, já que as células constituem os seres vivos, né? A teoria celular diz que as células formam os seres vivos. E essa teoria celular, ela nos indica, os seres sendo formados de células, o constituinte que ocorre dentro da célula, somando-se à membrana plasmática, aos líquidos intercelulares, correspondem à composição do próprio organismo. Normalmente a gente considera, né, uma célula, nos esquemas da célula, como se fosse algo em duas dimensões, né? É uma visão que a gente aprendeu. Ela é representada quase como um ovo frito, né? Mas a célula é tridimensional, é muito importante que a gente enxergue assim. Então a célula ela é constituída por uma membrana plasmática, vamos chamar aqui de MP. Ela é constituída pelo citoplasma, que está entre o núcleo e a membrana plasmática. E esse aqui é o núcleo celular. Aqui no citoplasma nós temos organelas como as mitocôndrias, temos os complexos de Golgi, retículo endoplasmático, temos os lisossomos, fagossomos, peroxissomos e vários outros constituintes que não são visíveis ao microscópio óptico, mas visíveis ao microscópio eletrônico, como proteínas, por exemplo, grandes proteínas, íons que não são visíveis ao microscópio eletrônico, ou água que não é visível ao microscópio eletrônico. Então a célula eucariótica, nós não vamos falar agora das procarióticas, mas falaremos no próximo módulo, né? Eu é verdadeiro, cário significa núcleo, e as células eucarióticas têm um núcleo verdadeiro. Não obstante, nós vamos falar isso depois, não obstante a gente separar eucarionte de procarionte utilizando o núcleo, o conceito hoje mais moderno é o conceito que associa a quantidade de membrana na célula. Nós falaremos disso depois. No núcleo tem o material genético, o genoma. A membrana é essencial, se não fosse membrana plasmática não haveria vida, que ela individualiza a célula, né? E o citoplasma é onde ocorre a maioria das reações de sobrevivência a partir da informação do núcleo. Dentro dos seres vivos, nós já comentamos isso, existem as chamadas macromoléculas biológicas. Macro, porque são formadas por elementos menores, que são os monômeros, né? Essas macromoléculas biológicas, elas são chamadas de biomoléculas. Nós podemos já começar a chamar de biomoléculas porque os lipídios, de um modo geral, nem todos formam macromoléculas. Os monômeros relativos de cada um. Relativos como? Então, a macromolécula principal, né, a palavra pro é primeira, as proteínas, principal em termos, quando foi descoberto, verificaram que boa parte dos seres vivos, todos os seres vivos, né, mas boa parte da constituição dos seres vivos formados de proteínas, cujos monômeros são os aminoácidos. Os lipídios são formados de ácidos graxos mais glicerol. Então existem ácidos graxos grandes, mas existem os pequenos. Varia a definição, o conceito de ácido graxo, de acordo com o livro. Tem livro de química que fala a partir de 3 carbonos é um ácido graxo.
e tem livros que falam que é a partir de 10 carbonos. Esse álcool normalmente é o glicerol. Nós vamos ver cada uma dessas biomoléculas em breve. Polissacarídeos, ó, poli, né, já são vários, sacares, açúcar, são as chamadas oses, ou monoses, ou monossacarídeos, que as principais são a glicose, galactose, frutose. E os ácidos nucleicos, que são formados por nucleotídeos, né? Os ácidos nucleicos são apenas dois, o desoxirribonucleico, dependendo do açúcar que faz parte, que é a desoxirribose, ou o ribonucleico, o açúcar que faz parte do nucleotídeo, é a ribose, certo? E nós podemos somar aqui, ó, mais, que nós vamos estudar aqui, as vitaminas. As vitaminas fazem parte das moléculas constituintes do citoplasma, mas não macromolécula. E os íons? Então nós vamos estudar, os íons são chamados sais minerais, né? Nós vamos estudar as vitaminas e os íons, mas em termos de macro, essas aqui são as principais com seus monômeros constituintes. A gente tende a simplificar, catalogar, organizar, né? E isso é importante. Então, nessa catalogação e organização, nós colocamos as macros e os monômeros constituintes. As vitaminas são maiores ou menores, dependendo delas, e os íons são vários, e todos que a gente vai citar têm alguma função em algum ser vivo. Todas essas substâncias, elas estão dissolvidas em água. Então, é importante que comecemos a falar das propriedades da água. Porque, por exemplo, os lipídios não se dissolvem em água, é o conceito característico deles. Proteínas têm as que se dissolvem e as que não se dissolvem. Proteínas fibrosas não se dissolvem em água, proteínas globosas se dissolvem em água. Os polissacarídeos todos tendem a se dissolver em água. Os ácidos nucleicos também. E aqui muita coisa está associada a isso, inclusive a maneira de conduzir as substâncias pelo sangue, né? Um açúcar pode ser facilmente conduzido pela água do sangue, porque se dissolve na água. Mas um lipídio, se for conduzido em grande quantidade pelo sangue, vai formar as placas ateroscleróticas, porque o lipídio não se dissolve em água. Essas bases fundamentais da bioquímica, da biologia molecular e celular, elas são fundamentais para o entendimento dos processos metabólicos. Então, dentro dos constituintes do citoplasma, vamos começar com a água. Então, a água é uma substância de baixo peso molecular, né? Todos aí conhecem a fórmula dela, tem 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Aqui o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, a 6ª camada. E aí então, colocando 6 elétrons, seguindo a distribuição de Lewis, 6 elétrons em volta. Ele permite então fazer uma ligação covalente com hidrogênio. Essa ligação é covalente. Aqui está no plano, né? Dá a entender que essa angulação é 90 graus, não é? 90 graus, né? Não é, é de 104 graus e 45 minutos. É 104,45, não é minutos não. 104,45, aproximadamente 105 graus. Isso faz com que a água seja uma molécula polar. Existe uma carga parcial negativa no oxigênio, que é mais eletronegativo, e a carga parcial, esse deltazinho aqui significa carga parcial, positiva para o hidrogênio, que tem menor eletronegatividade. Eletronegatividade do nitrogênio, do oxigênio, é 3,5. A maior é do flúor, que é 4. Eletronegatividade do hidrogênio, 2,5. 2,1 na verdade. Quase que a memória falha aqui. Não precisa saber disso não, claro que isso aqui é mais para química mesmo, né?
Mas isso dá à água características muito peculiares. Vocês vão ver aqui, ó, essa representação. Nessa representação nós não colocamos os dois elétrons, os 4 elétrons, né? Os dois pares de elétrons não ligantes do oxigênio. E aqui é a angulação da água. Então ela é uma molécula polar. Então, dentro da polaridade ela é polar, ela não é apolar. E tem alta energia cinética, né? É pequena, se movimenta bastante, nós vamos ver isso. Só que a água apresenta umas características importantes que nós vamos falar depois, que são as ligações de hidrogênio. Vamos explicar, né? Melhor depois. Talvez seja até bom explicar agora. O que são essas ligações de hidrogênio? A relação entre as moléculas, elas se atraem. Então, se eu pegar essa água aqui, ó, como eu coloquei, uma parte dela é negativa, vamos colocar aqui, ó. Essa parte aqui é parcialmente negativa, parcialmente positiva. Então a água tende a se organizar de forma, de acordo, né, com as leis da química, de positivo atraindo negativo e negativo atraindo positivo e repulsão entre cargas iguais. Então, se eu fosse representar uma outra água aqui perto, você haverá de concordar comigo que vai haver uma forte interação, não tão forte, né, entre um hidrogênio de uma outra água, por exemplo, do que com o oxigênio. Então essa interação aqui, ó, vou colocar isso aqui de outra cor, vou colocar azul, essa ligação aqui é chamada de ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio, a gente costuma ouvir que ela é forte. Ela é forte entre as interações intermoleculares, entre moléculas. É diferente dessa ligação vermelha que a gente representou por um traço aqui, ó. Então isso aqui é uma ligação covalente. Ligação covalente, ela gasta para quebrar, em média, 100 quilocalorias. Para quebrar uma ligação de hidrogênio, vou colocar aqui ligação de hidrogênio, gasta cerca de 5 a 7 quilocalorias. Então, veja que ela é forte se considerarmos as interações entre as moléculas, mas ela é fraca se considerarmos as interações dentro da molécula. Então, ela é forte intermolecular, né? E aqui nós temos, ó, as ligações de hidrogênio na representação da água. A gente representou lá em cima, e vem aqui embaixo, esses pontinhos representam essa ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio dá à água propriedades anômalas. Essa propriedade anômala, por exemplo, está associada aos estados físicos da água: gelo, água líquida, vapor. As interações aqui na água líquida são interações que dão 3,4 ligações de uma água para outras 3,4 águas. E aqui é uma ligação de 4, uma água com mais 4 águas, não está bem representado aqui. E esse vapor aqui também está equivocado, porque o estado vaporoso, as moléculas não estão completamente separadas, são pequenos grupos de moléculas. É diferente do estado gasoso. Vapor é diferente de gás. Por isso que na maresia, o vapor d'água, ele carrega os íons do mar, que chega até, né, os prédios e corrói os metais, corrói os componentes dos prédios, das casas. Se fosse só o vapor d'água, ficaria úmido apenas, não corroeria. Então, o vapor não é a mesma coisa que gás, tá? A representação aqui está gasosa. Isso aqui significa que tem um grupinho assim de umas várias águas juntinhas, uma perto da outra. Vamos dizer assim, 100, 200 pequenas moléculas de água formando uma pequena gotícula, né, de vapor. Tanto é que o vapor chega a ser visível a olho nu, não tem gás visível a olho nu, né? Vamos falar assim, né, que é a olho nu, no caso da condensação atmosférica, não dá para a gente ver nem gás nem vapor a olho nu. O que eu quero dizer é que na condensação a gente vê a fumaça do vapor. Mas independente disso, também é uma questão química. É mais importante você entender o que acontece aqui.
Até essa palavra vapor, ela é importante. Por que formam pequenos grupos, por exemplo, de água, né? Vamos falar assim, representar aqui, né, uma outra molécula de água. Forma, por exemplo, um pequeno grupo, por causa das ligações de hidrogênio. E aqui, por que a água aqui, ela tem menos, vamos dizer assim, moléculas em volta dela, ó, do que, por exemplo, no sólido, que é o gelo, por causa das interações de hidrogênio. Então a água, ela é mais densa na forma líquida. Esse é um comportamento anômalo, porque as outras substâncias são mais densas na forma sólida. Por isso que o gelo flutua na água. Então, enquanto no gelo são 4 ligações de hidrogênio para cada molécula, na água líquida são 3,4. Para vocês terem uma ideia disso, nós colocamos aqui um vídeo. Esse vídeo, ele se refere ao movimento das moléculas de água. A água aqui à direita, que você está vendo essa movimentação, e aqui à esquerda o gelo, que é a relação entre a organização estrutural do gelo e da água. Então você vai observar aqui, ó, que na formação do gelo, a água vai se organizando. E quando ela se organiza mais, a distância entre as moléculas de água aumenta, então a densidade dela diminui. Isso faz com que o gelo flutue. Então nós temos esse caso aqui bem interessante, ó, que é o caso dos lagos, em que nos países frios o gelo se forma por cima do lago e a vida continua abaixo. Porque se o gelo começasse embaixo, fosse mais denso que a água, imagina o gelo começando aqui embaixo, ele ia empurrando os peixes para cima e nós teríamos peixes dentro do gelo congelado. Podia ser até bom, né? Mas para comer. Mas para a vida não. Porque olha só, quando forma essa camada de gelo em cima, o gelo é isolante térmico também. Isolante térmico a baixa temperatura, não é mesmo? Então, a temperatura abaixo do gelo, ó, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus. Então, a média aqui, nessa região do lago, que permite a vida, é uma temperatura superior à que a água congele, porque o gelo é congelante, porque ele flutua. Se isso aqui fosse uma outra substância que não tem ponte de hidrogênio, lembra que ligação de hidrogênio, né? Ponte de hidrogênio é antiga. A ligação de hidrogênio, ela é feita numa ligação do hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio, chamado FON. Então, no caso específico, se não tiver ligação de hidrogênio, qualquer outra substância, o sólido é mais denso, então ele ficaria no fundo do lago, se o lago fosse feito dessa substância. Então, a característica anômala da água é fundamental para a existência da vida no planeta. Por isso que a NASA, quando procura planetas com vida, procura água. Porque procurando água, eles sabem que existe condições de vida. Ela tem um alto calor específico, tem dificuldade de evaporar, dificuldade de perder temperatura. Imagina se ela tivesse um baixo calor específico, como o álcool, por exemplo. Toda vez que a gente tomasse sol, desidrataríamos rapidamente, porque a água evaporaria rapidamente e o corpo absorveria a temperatura rapidamente, não daria tempo de que os processos fisiológicos de liberação de calor pudessem acontecer, por exemplo, em nós que suamos, né, pela pele. Tem alguns animais que suam pela língua, por exemplo. Então a água no estado líquido, ela é chamada de aglomerado oscilante. E se você voltarmos lá, para aquela imagem, aquele vídeo, né? Olha só o que está acontecendo aqui do lado direito. Isso aqui é chamado aglomerado oscilante, ou seja, a água se movimenta rapidamente, mantendo uma ligação de hidrogênio e 3,4 por moléculas de água, mas trocando, né? Enquanto que no gelo essa ligação de hidrogênio entre as moléculas de água, ela é fixa, então não é um aglomerado oscilante. Então são as propriedades anômalas da água, mais
capacidade de dissolver substâncias polares também. Aquela história dela ser solvente universal é uma bobagem, né? Você falar que ela é um solvente universal significa que ela dissolve tudo. Então, quando você fosse lavar a mão, sua mão seria dissolvida, por exemplo. Graças às propriedades polares da água, nós temos a organização das biomoléculas e dos íons em torno dela, facilitando o processo de vida. Então, a relação entre água e biomoléculas, né? As proteínas se dobram na água, a gente vai ver isso mais à frente, mas aqui é possível que você entenda. Então, por exemplo, vamos pegar uma proteína aqui, ó, representar aqui, ó, fazer essa parte linear. Um dos aminoácidos da proteína aqui tem uma carga positiva, e aqui tem uma carga negativa, aqui tem um OH, aqui tem um COOH, que é o ácido carboxílico. Como é que essa proteína vai se dobrar, por exemplo, na água? Ela vai fazer de tal maneira, de uma situação de solubilidade, que ela possa ficar na água exposta. Vamos fazer assim, ó. Vai ter uma atração aqui e vai ter uma ponte de hidrogênio aqui. Então, a parte polar vai se juntar, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer que essa proteína vai ter esse formato aqui. Claro que não é bem assim, né? Mas olha só, a tendência é que o positivo atraia o negativo, certo? E aqui a tendência é que o OH faça uma ligação de hidrogênio com o COOH. Então essa proteína não vai ficar reta, vai dobrar. Para vocês terem ideia, o DNA de um homem, ele tem vários metros ser esticado, de uma célula que seja. Do homem não, do homem dá para ir à lua e voltar várias vezes. Mas de uma única célula ele tem metros. Por que ele cabe na célula microscópica? Ele está enrolado, enovelado. Ele se enovela porque as cargas dos componentes dele se atraem. E aqui tudo, né, é envolvido em água. Está tudo em água. Só pode acontecer porque tem água em volta. E a tendência então é que a parte polar das substâncias fique envoltada para a água e a parte apolar se esconda ali dentro. Então, por exemplo, a parte apolar vai estar aqui escondida. E aí ocorre toda essa organização fabulosa, de maneira que as proteínas funcionem, as biomoléculas funcionem. Por exemplo, aqui temos cátion e ânion. Vou pular aqui para essas substâncias iônicas aqui, né? O cátion ele é positivo, ó. O ânion é negativo. Para você, por exemplo, derreter o sal de cozinha, você vai precisar de temperaturas perto de 1000 graus Celsius. Não basta colocar em água, ele se dissolve. Por quê? Porque a tendência, então, é que a dissolução aconteça dessa maneira que a gente está vendo aqui, ó. Observe o que está acontecendo. Esse aqui é o negativo, certo? Aí os parciais positivos da água, que são os hidrogênios, se aproximam dele, trocam essa ligação, quebram essa forte ligação iônica aqui, ó, e gera a dissolução. Então aqui é parcial positivo, esse aqui é negativo, melhor ter colocado aqui dentro, né? Já o contrário, o cátion, que é positivo, é atraído pela carga parcial negativa do oxigênio da água. Então ocorre esse processo de dissolução aqui através das cargas. Então ocorre uma hidratação, isso aqui chama capa de hidratação em volta do cátion ou do ânion, aqui em volta do cátion, ali em volta do ânion. Essa capa de hidratação, ela permite essa dissolução de substâncias. Acontece ali com as proteínas que a gente fez em cima aqui em amarelo, né? Então, a água tem capacidade, olha só, de quebrar fortes ligações, fazendo com que os íons sejam dissolvidos. Então, os chamados sais minerais, na verdade, são cátions e ânions que existem no nosso corpo. Eles recebem o nome de sais minerais, que é um nome que foi dado, mas ele não é correto, ele não representa bem a realidade, né? São cátions e ânions
dentro d'água. Essa propriedade da água, como nós falamos, ó, ela gera uma relação com os lipídios bem interessante que permitiu a existência da membrana plasmática. O lipídio ele é anfipático, ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Essa parte aqui, ó, redondinha, ela é polar. E essa parte de dentro aqui, ó, ela é apolar. Apolar não gosta de água. Lembra que semelhante dissolve semelhante. Como a água é polar, ela dissolve polar. Então os lipídios, eles formam estruturas, 3 estruturas na presença de água. Lembra que tem uma capa de água aqui fora. Eu vou representar essa água aqui, ó, com esse amarelo. Isso aqui é a água. Então, os lipídios se organizam espontaneamente, significa dentro da lei da entropia, né? Então, eles se organizam dessa forma, para quê? De forma que o polar fique com a água próxima e o apolar fique longe da água. Então, toda essa parte aqui dentro, eu vou colocar, vamos ver que cor que nós colocamos isso aqui, ó. Vou colocar roxo, ó. Então toda essa parte roxa aqui, ó, ela é apolar, ela não gosta de água, não se dissolve em água, e ela está longe da água. Então veja que esse lipossomo, né, isso aqui é utilizado para colocar medicamentos dentro do corpo. Ele vem aqui onde está essa água aqui, ó. Não devia ter feito isso, né? Onde está essa água aqui, coloca, por exemplo, um medicamento e dá para o indivíduo, ou injeta, ou dá para o indivíduo para penetrar as membranas plasmáticas, porque lipídio dissolve em lipídio. Então, olha que interessante, novamente isso aqui, ó. Essa parte interna aqui é apolar, ó. Isso aqui é a estrutura da membrana plasmática. Enquanto essa outra parte aqui, essa parte polar fica voltado para a água do dentro e de fora da célula, que a membrana plasmática forma isso. Nós vamos ter aula só sobre membrana plasmática, né? E as micelas que existem no nosso corpo, observa, a parte polar dela é voltada para fora desses lipídios, né? E a parte apolar está lá dentro, só que nesse caso foi uma organização diferente, ó. Aqui tudo é parte polar, não tem água no meio. Ela pode se organizar em monocamada, que é o caso da micela, ou em bicamada, que é o caso dos lipossomos e da estrutura em bicamada da membrana plasmática. Então, isso tudo fez com que a vida necessariamente se adaptou à água e a água à vida, vamos dizer assim. Mas como a água é uma molécula abundante na Terra, né, inorgânica, a vida e as moléculas da vida tiveram que se adaptar às propriedades de polaridade da água. Então essa questão de transporte de substância, como nós falamos, ó, substâncias polares são facilmente conduzidas, transportadas no sangue, e as substâncias apolares não, mas os organismos conseguiram organizar isso. Então, por exemplo, é possível transportar glicose com facilidade, lipídio não. Então existem proteínas carregadoras de lipídio, chamadas apolipoproteínas, que carregam o colesterol, o LDL, o LDL e o VLDL, por exemplo, né? Vocês devem ter ouvido falar já sobre isso. Então essas propriedades da água são importantes nos processos de organização da estrutura interna das células, graças também às interações intermoleculares, que são as que mais nos interessam. Inter é entre moléculas, não intra. Aí seriam as ligações intramoleculares, né, covalente, iônica e metálica. São as interatômicas, ó. Ligação iônica, que é feita entre metal e ametal, né? Ligações covalentes feitas entre ametais e ligação e o hidrogênio, ametais e hidrogênio, e a ligação metálica feita entre metais. Isso aqui é escopo da química para detalhes, ou da bioquímica. Você entrar em detalhes, depende de quanto você vai querer compreender os processos biológicos da vida.
que dentro da bioquímica o que mais nos interessa são as interações intermoleculares entre substâncias apolares e entre substâncias polares. Nós falamos da ligação de hidrogênio. Explicar isso aqui foge do escopo da nossa aula, vai entrar numa bioquímica mais profunda. E se alguém quiser, evidentemente, é só buscar essas informações. Hoje é fácil buscar informações, né? Interações de polo, tem dipolo induzido, dipolo permanente. As dispersões de London são ligações intermoleculares entre estruturas apolares, né? Aqui são entre estruturas polares ou polar definitivo ou induzido, e aqui as dispersões de London entre estruturas apolares. Sinceramente, eu me diverti muito quando aluno estudando essas informações, porque a explicação de vários processos biológicos depende disso. Depois também o meu doutorado foi em bioquímica, né? Então estudar a bioquímica em detalhes foi também uma boa diversão. Falo diversão, as pessoas não entendam mal, não é que nós não levamos a sério, mas é que era muito gostoso estudar isso. E aí esse gosto de estudar fez com que ficasse divertido aprender. A primeira das biomoléculas que nós vamos estudar depois da água são as proteínas, né? A palavra proteína vem, como nós falamos, de primeiro, mais importante. Protos é primeiro, né? Vou escrever só isso aqui. Mas qual que é o conceito? São polímeros. E polímeros são feitos de monômeros. E os monômeros das proteínas são os aminoácidos. Veja como que a química é fundamental. Um grupamento amina e um grupamento ácido. Por isso, aminoácidos. Ou uma amina ácida, né? Não é bem correto falar isso, não. Os aminoácidos, eles apresentam uma configuração chamada L. Conformação e configuração são coisas diferentes, né? A configuração L dele implica que, em termos de assimetria da molécula, né, o grupo principal está voltado para o lado esquerdo, left. Mas, de qualquer forma, nós também não precisamos saber disso. Apenas L-aminoácidos e alfa-aminoácidos. O que é alfa? Considerando esse carbono da carboxila aqui à direita, ó, o primeiro carbono chama alfa, se tivesse outro seria beta. E aí seguiria as letras gregas. Então o último carbono chama ômega, ômega é a última letra do alfabeto. Por isso que fala assim, ácidos graxos ômega, né? É porque a carboxila e o hidroxila estão ligados aos carbonos ômega, mais de um ômega. Se tiver muito, mais do que as letras gregas, por exemplo, você vai usar ômega 1, 2, 3. Então, os carbonos depois do primeiro carbono, que é o carbono do ácido graxo, vamos colocar aqui de cor diferente, que é melhor. Esse carbono aqui, ó, ele é chamado de alfa. Alfa é a primeira letra. Por isso são chamados de alfa-aminoácidos. Aqui o grupo amino e aqui o grupo carboxila, ácido carboxílico. Tá? Porque esse H aqui, em presença de água, ele é liberado como H+. Isso fica uma carga negativa aqui no oxigênio. Então, muitas vezes, ao invés de falar ácido pirúvico, falaremos piruvato, por exemplo, né? Que o ácido pirúvico é quando o H está ligado e o piruvato é quando ele está nessa forma negativa, salina, vamos falar assim. Então, os aminoácidos são formados por um grupo amino e um grupo carboxilo, exceto um aminoácido que é formado por um grupo chamado imino. Também não é algo que nós devemos entrar em detalhes aqui, tá bom? Então, esse carbono aqui, ó, ele tem um grupo amino, um grupo carboxila e um hidrogênio como base. Isso é um aminoácido. O que varia? O grupo R. O grupo R é chamado de radical. Mas se ele estiver ligado à proteína, o nome radical vira resíduo. O radical ou resíduo. E os aminoácidos se ligam através de uma ligação chamada peptídica entre o OH de um ácido carboxílico
com hidrogênio de um grupo amina. Então esse aqui é o grupo ácido carboxílico e esse aqui é o grupo amina. Então a ligação entre um ácido e uma amina forma uma amida, lá da química orgânica, né? Esse grupo aqui é uma amida. E essa amida formada libera uma molécula de água. Perceba que esse hidrogênio da amina com esse oxigênio vai formar um H2O. Essa água liberada. Observe que para cada água liberada tem 2 aminoácidos. Veja, interessante. Tem esse da esquerda e esse da direita, com o R1 e o R2, tá? Aí você vai pensar, se tiver 100 aminoácidos, eu vou ter 50 águas. Não, é um equívoco. Vai ter N-1 água, ou seja, 99 moléculas de água para 100 aminoácidos, concorda? Porque a partir de agora, ó, vai formando 2 moléculas de água, 4, 3 moléculas de água, 5 aminoácidos, 4 moléculas de água, ok? Então, esse radical aqui, ó, o resíduo também é chamado de cadeia lateral nas proteínas, tá? Que é a cadeia lateral do aminoácido. Na natureza são mais de 150 aminoácidos. Mas eu aprendi que são 20. Não. Aminoácido a gente escreve assim, aminoácido, tá? O minúsculo, né? O caso do falar que são 20 aminoácidos, são 20 aminoácidos formando as proteínas. A quantidade de aminoácidos nas proteínas é aproximadamente 20. Mas por que aproximadamente 20? Existem alguns casos em que, por exemplo, 2 aminoácidos se juntam, resíduos de cisteína, e formam uma cistina, que é um outro aminoácido. Então vai para 21, mas acontece normalmente dentro das proteínas e não fora das proteínas, né? E lembra que nós estamos falando aqui, ó, devia ter colocado alfa-aminoácidos, tá? Porque existe gama-aminoácido. O que isso aqui é o gama-aminoácido? Seria aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. Tem o ácido carboxílico, lembra que COH é ácido carboxílico, então esse é o carbono 1, esse aqui é o carbono alfa, esse é o carbono beta, esse é o carbono gama, né? Então, aí a amina tá ligada aqui, ó. A amina, ele normalmente não é H2, vou colocar H2, por quê? Porque esse hidrogênio aqui, ó, ele vem para cá, que aqui tem um par de elétron livre, aí forma um zuitério, né? Aqui fica com carga positiva por causa daqui, e aqui no O negativo. Então forma um sal interno chamado zuitério. Então os aminoácidos são carregados, eles se dissolvem em água com facilidade, porque tem carga, né? Aí voltando aqui, ó, então aqui vai ser, ó, CH2, CH2, CH2. Esse então vai ser, em termos de nome, ó, alfa, beta, gama. Então esse aqui não é um aminoácido, é um gama-ácido. Gama-aminoácido. O nome desse aqui, ó, desse gama-aminoácido chama GABA. GABA é ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor. Então veja que ele não é ele é um aminoácido, mas ele não é um alfa-aminoácido, né? Então faz parte desses 150 aqui que nós falamos, porque o GABA não entra na formação de proteínas. Somente alfa-aminoácidos entram na formação de proteínas, tá? E aí essas ligações, dependendo da quantidade de aminoácidos, nós temos polipeptídeos, existem polipeptídeos funcionais, e dependendo da quantidade de aminoácidos, esse polipeptídeo forma as proteínas. Isso aqui varia de conceito de livro para livro. Polipeptídeo, por exemplo, de acordo com o livro de Biologia Celular do Junqueira, né, bastante utilizado na área biológica e da saúde, ele considera que polipeptídeo é uma quantidade de aminoácidos, né, menor que 62 aminoácidos. Porque ele considera a insulina um polipeptídeo, a insulina tem 62 aminoácidos, 61 aminoácidos, né, na constituição. Ele considera um polipeptídeo. A partir da insulina, ele já chama de proteínas. Então a questão aqui é de tamanho, mas varia.
Aí cada livro utiliza um conceito diferente, isso não foi padronizado, pelo menos ainda, né, ou dentro do que nós lemos. Então, continuando aqui, ó, o nosso trabalho, nós já falamos o que são proteínas e esses grupos R estão aqui representados ao lado. Não vai precisar memorizar nenhum deles, é apenas representando o seguinte, ó, o que é alifático? Alifáticos são cadeias não aromáticas de carbono e que apresentam linearidade, né? Então elas são cadeias que não são aromáticas. Aqui esse grupo, por exemplo, de alifáticos, ó, esse aqui são os alifáticos, os aminoácidos alifáticos, a glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina. Lembra que cada ligaçãozinha dessa aqui é um carbono, ó. E a gente completa a ligação, né? Completa com hidrogênio que estiver faltando. Então aqui tem um carbono, hidrogênio para cá, ó, não pode esquecer, outro carbono, um enxofre e aqui outro carbono, tá? Essa é metionina, é um aminoácido que tem enxofre na constituição dele. Aminoácidos aromáticos que apresentam o anel aromático. O anel aromático, o representante é o benzeno, são não é correto representar aquelas ligações duplas alternadas. A melhor maneira de representar o benzeno é esse círculo no meio, que implica que essas ligações estão continuamente, os elétrons ali π estão em movimento contínuo. Aqui, ó, os aromáticos são principais, né? Hoje são famosos por causa da relação com a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, fenilalanina, triptofano. Triptofano é encontrado em grande quantidade nos chocolates. E a tirosina, que são, esse aminoácido tirosina é a base para a fabricação dos hormônios como adrenalina, noradrenalina. Polares não carregados, ou seja, se dissolve com facilidade em água, mas não tem carga, que são esses, a serina, a treonina, a cisteína, que pode formar a cistina, que tem o enxofre, a asparagina e a glutamina. E aqueles que têm carga positiva são esses aminoácidos como a lisina, a arginina e a histidina. Que eles têm o nitrogênio na presença de água, ele tende a adquirir carga positiva, tá? E como nós falamos, o ácido tende a adquirir carga negativa pela liberação do hidrogênio. Então, o grupo R com carga negativa tem aqui, ó, o COO-, que é o ácido aspartico e o ácido glutâmico. Não precisa saber, evidentemente, isso aqui você consulta, né? Mas por que é importante você ter uma noção disso? Ó? De acordo com o que nós falamos lá em cima, uma pergunta interessante é: os aminoácidos de cadeia lateral ou R alifático tendem a ficar expostos à água ou tendem a ficar dentro das proteínas? Como eles são apolares, eles tendem a ficar do lado de dentro, escondido da água. Enquanto que os polares, carga positiva e carga negativa, tendem a ficar expostos para o lado de fora das proteínas. O aromático também é apolar, ou seja, tem tendências apolares. Você vai ver que na vida, né, a vida aqui dentro do sistema biológico, as moléculas tendem a ser anfipáticas, ou seja, tem uma parte polar e uma parte apolar. Quanto maior a parte, então, por exemplo, quanto for maior a parte polar, em termos, se for muito grande, a molécula tende a ter características mais polares e vice-versa. Mas, por exemplo, esse aminoácido aqui, ó, tem toda essa cadeia aqui, que é uma cadeia apolar, mas essa carga e essa eletronegatividade do nitrogênio, por exemplo, vai fazer com que ele se dissolva em água. Lembra que aqui vai ser menos, ó, e aqui vai ser mais também. Aqui vai ser NH3 e esse hidrogênio aqui é liberado. Então, se não fosse assim, na nossa ingestão de alimentos, de aminoácidos, o que ia acontecer? Cada aminoácido que fosse absorvido, que não se dissolvesse em água, ia ajudar na placa aterosclerótica que forma nos vasos, né? Pode se romper, podendo gerar AVC, infarto e
outras, dependendo da região, né, que for do órgão que ocorrer o entupimento da artéria, por exemplo, pode gerar consequências mais ou menos graves. Mas olha só que coisa interessante essa relação aqui, ó. Então, dependendo do tipo de aminoácidos e a quantidade dele nas proteínas, determina se a proteína é fibrosa ou globosa, se ela é mais ou menos polar. Isso é algo bastante importante de entender. Por exemplo, como que nós absorvemos aminoácidos? Vamos pegar uma proteína albumina da vaca. Ela é semelhante à nossa, mas ela não é igual à nossa. Eu não posso pegar a albumina da vaca, ela não penetra no meu organismo. Eu preciso que o sistema digestório quebre em aminoácidos. Os aminoácidos, que são os monômeros das proteínas, são absorvidos. E as células remontam as proteínas de acordo com o aminoácido que está à disposição, seguindo as informações do nosso material genético, né, no que nós chamamos da base fundamental da vida, que vocês precisam entender. DNA forma RNA e RNA forma proteína. Então nós absorvemos os monômeros e os monômeros absorvidos são reconstruídos de acordo com o nosso DNA. Se eu injetar uma proteína de vaca ou de cavalo ou de boi ou de frango, ou mesmo de um vegetal no nosso sangue, nós produzimos anticorpos contra ele, contra essa proteína. Nós não aceitamos, nós só aceitamos aquilo que é produzido pelo nosso DNA e reconhecido pelo nosso sistema imunológico. Várias consequências de saúde decorrem desse raciocínio. Por exemplo, o indivíduo faz vasectomia. Ele só começou a produzir espermatozoide na adolescência. Então o sistema imunológico dele não conhece o espermatozoide como fazendo parte do corpo. Existe uma barreira chamada hematotesticular que ela impede que esses espermatozoides passem para a corrente sanguínea, para os outros tecidos, que não seja ser lançado para fora do corpo, assim como permite apenas a entrada de linfócitos, mas os linfócitos, boa parte dos linfócitos que penetram ali, eles não retornam para o corpo. Então o indivíduo faz uma vasectomia, a vasectomia corta-se o ducto deferente e os espermatozoides começam a cair no tecido, né, do corpo, ali perto do escroto, da onde foi cortado. E aí o sistema imunológico reconhece os espermatozoides e são produzidos anticorpos contra os espermatozoides, contra as moléculas dos espermatozoides. Aí depois o indivíduo se arrepende e resolve refazer, né, o ducto deferente, porque ele quer ter filho, por exemplo. Na hora de cortar é bem simples, assim, ó. Você amarra um fio aqui, corta aqui e deixa amarrado, porque senão o indivíduo não acha mais. Imagina de secar lá para achar se o indivíduo se arrependeu, né? Então fica ali amarrado. Aí acha, coloca de novo, faz a cirurgia. Aí o indivíduo fica estéril. Depois não entende por que fica estéril. Por que ele está estéril? Porque foram produzidos anticorpos contra os espermatozoides. E os anticorpos penetram. Eles entram pela barreira hematotesticular. Por que não foi produzido anticorpo antes? Porque não havia o contato do espermatozoide com o resto do organismo. Então, uma coisa interessante, isso até me lembro de um colega que foi fazer a cirurgia, refazer, né? Ele tinha feito vasectomia, depois ele quis ter filho. Aí falaram para ele que existia chance, sim, que não tinha problema. Eu expliquei isso para ele, mas não acreditou não, ele preferiu, naquela época, que faz muito tempo, pagou R$5.000 para fazer uma cirurgia, a cirurgia de retorno, né? Mas ele continua infértil, porque por causa dessa questão que nós falamos. Não é 100% dos casos, tá? Não funciona bem assim, mas boa parte ocorre pelo fato de que o nosso DNA nos protege. Então, nosso sistema imunológico reconhece o que o nosso DNA produz. Tudo que vem de fora dá problema, gera problema. Por isso que quando vai ter transfusão sanguínea tem que ser o mesmo tipo de sangue, porque as hemácias carregam glicoproteínas específicas
de cada tipo sanguíneo. Então, se coloca um tipo sanguíneo diferente, nós produzimos anticorpos contra aquelas hemácias, e aí nós teremos um processo inflamatório generalizado no corpo. Tá? Tipos de aminoácidos, essenciais e naturais. Naturais, os naturais são aqueles aminoácidos que nós produzimos no corpo. Produzimos por nós mesmos. Varia de espécie para espécie. Tá? Tem espécie que produz 19 dos 20 alfa-aminoácidos, né? E os essenciais têm que ser adquiridos, absorvidos através da alimentação. No nosso caso, humanos, nós produzimos 11 aminoácidos e precisamos ingerir 9 através da alimentação para que as proteínas sejam formadas. Os peptídeos, né, eles são formados através das ligações peptídicas, como nós falamos, né? Então, os aminoácidos aqui, ó, se juntam pela ligação peptídica, representamos de novo aqui, ó, ligação amida, e o peptídeo, se continuar crescendo, se transforma numa proteína, ok? Existem vários tipos de peptídeos com várias funções interessantes. Por exemplo, a insulina é um peptídeo, o glucagon, corticotrofina, que é o hormônio adenocorticotrófico, né? Então esse é um hormônio, ocitocina é um hormônio, bradimicina também. As encefalinas e o L-aspartil-fenilalanil-metil-éster, que é o aspartame. Aqui está o aspartame, que é um polipeptídeo pequeno, né? E esse aspartame é utilizado como adoçante para substituir o açúcar para pessoas diabéticas, né? Então a importância biológica dele, várias, que produção de substâncias de interesse para o organismo. Por que nós colocamos aqui a metionina? Metionina é aquele aminoácido que tem enxofre, que nós mostramos lá, de uma cadeia alifática, né? Ele é o primeiro aminoácido a fazer parte de todas as proteínas, então sem ele a gente não começa a fazer proteína nem polipeptídeo. E aonde que a metionina é abundante? Naquilo que fora do Brasil é chamado castanha do Brasil, e aqui para nós castanha do Pará. Então a castanha do Pará tem grande quantidade de metionina, por isso que seria importante, não em grande quantidade, mas está sempre fazendo parte da dieta, a castanha do Pará. O segundo alimento em maior quantidade de metionina é o leite. Isso quer dizer que todo polipeptídeo tem metionina? Não. A proteína é formada inicialmente e algumas vezes a parte inicial dela ou a parte final dela é cortada. Depois, nos processos de organização dessa proteína, a proteína é transformada. Ela tem inclusive esse peptídeo inicial, peptídeo final, e essa parte do meio aqui é que vai se enrolar. Raramente ela não vai ficar sem ser transformada, né, para poder adquirir a sua função. Então a proteína ela depende de um enrolamento, de um enovelamento para ser funcional no nosso organismo. Então, sobre proteínas. Então, as proteínas têm várias funções que nós estamos colocando aqui, ó, várias delas para você compreender, ó. Elas são enzimas, que são catalisadores biológicos. Antigamente se dizia que toda enzima era uma proteína, não é uma verdade. Já foi descoberto na década de 60 do século passado, que gerou o prêmio Nobel. As ribozimas do ácido ribossômico, os ribossomas, né? Eles são também catalisadores biológicos. Então, as enzimas são catalisadores biológicos que sem as enzimas a vida não aconteceria, seria tudo muito lento, né? Proteínas transportadoras, por exemplo, a albumina é uma proteína transportadora no sangue, além também de ser uma proteína nutriente do organismo, né? As apolipoproteínas. Então, por exemplo, quando nós vamos fazer um exame de colesterol,
A gente dosa a apolipoproteína, não o lipídio. Não dá para dosar lipídio. Nós não temos essa tecnologia para esse tipo de caso da saúde, né? Apolipoproteínas. Nós temos as lipoproteínas que são produzidas de acordo com a quantidade de gordura que nós estamos produzindo no corpo. Então, se tem excesso de colesterol, a apolipoproteína que conduz colesterol em grande quantidade é aumentada, e é o aumento dela, a quantificação dela, que vai determinar se a quantidade de colesterol está alto no nosso sangue, né? Várias proteínas de armazenamento, a própria albumina que a gente comentou, a albumina do ovo, por exemplo, é uma proteína que serve de alimento, né? Proteínas contráteis ou de motilidade, como a quitina, miosina, dineína, então, tem várias funções no organismo, né? Proteínas estruturais, a mais conhecida é o colágeno, né? Que é a proteína mais abundante nos vertebrados é o colágeno. Proteínas de defesas, que são as imunoglobulinas, formam os anticorpos, uns tipos de anticorpos. Proteínas reguladoras são proteínas que, por exemplo, GTP, né, que são proteínas ligadas ao GTP, por exemplo, que é a guanosina trifosfato, que são as reguladoras no processo de transporte ativo, né, carreadores biológicos. Tirar esse GTP aqui, colocar assim os carreadores biológicos, né, carreadores de membrana. Só para ter uma ideia. Então, as proteínas fibrosas, que tem essa característica aqui, ó, normalmente não se dissolvem em água, e o colágeno é uma fibrosa. E essas globosas, que formam as globulinas, são proteínas que dissolvem em água. O que significa? Que toda essa parte aqui, ó, toda essa parte dos aminoácidos que estão formando essa proteína, que estão voltados para o lado de fora aqui, são polares. Aí eles se dissolvem na água do meio, né? E a parte de dentro não. As proteínas fibrosas aqui, ó, em volta dela, tem os aminoácidos de cadeia lateral polar, né? Estão ligados à água, a parte de dentro não. E outras proteínas, tem várias proteínas interessantes. Tem proteína anticongelante no sangue dos peixes das águas geladas, é uma proteína interessante. Tem proteína doce de uma planta africana. Então as proteínas, falar assim, uma função dela, estrutural, é uma das funções. Transportar substância, uma das funções. Trabalhar no metabolismo através das enzimas, uma das funções. Gerar mobilidade, nós dependemos da quitina e miosina para nos mover, para eu estar falando aqui. Para a gente fazer o nosso trabalho de uma maneira geral, dependemos dela. As proteínas, continuamos a falar das proteínas, né? Em termos de natureza, elas podem ser simples. O que significa isso? São formadas somente por aminoácidos. E as conjugadas, elas têm os chamados cofatores ou grupos prostéticos. Prostético vem de proscrito, na verdade significa estrangeiro. Esse aqui é um grupo prostético, ó, de uma proteína. E aí o resto são aminoácidos, é chamado de conjugado. Esse grupo prostético podem ser íons, por exemplo, a clorofila tem o manganês, né, na estrutura dela, a hemoglobina tem o ferro, a cianocobalamina tem o cobalto, que é uma vitamina, né, a cianocobalamina é uma vitamina, não é uma proteína, tá? Ou se a molécula orgânica que está ligada a essa parte orgânica, exceto o grupo prostético, nós chamamos de coenzima. Se for uma molécula orgânica, né? Não é a quantidade de aminoácidos. Então, por exemplo, se esse grupo prostético aqui, ó, for uma molécula que tem carbono, por exemplo, qualquer molécula orgânica, aí ele é chamado de, o que normalmente acontece nas enzimas, né? De coenzima. Então, vocês vão ver isso, grupo prostético ou coenzima, dependendo, ou cofator, dependendo do livro e de como que isso é colocado lá no texto.
Então, uma enzima, uma proteína toda é uma holoproteína, e existe a apoenzima ou apoproteína, que é essa que é formada somente por aminoácidos. Ou seja, é a parte simples da holoenzima ou da holoproteína. Vamos falar de novo? Se isso aqui for uma enzima, uma proteína, ó, toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, toda ela, opa, já passei para outra, né? Tudo isso aqui é chamado de apoenzima ou apoproteína. Considerar então o grupo prostético. O grupo prostético mais tudo isso, ó, ou seja, ela inteira, ela vai ser chamada de holo de total, né? Holoproteína ou holoenzima. Nós havíamos falado sobre o zuitério, né? Esse H aqui sai, aqui tem um par de elétrons não ligantes, esse aqui tende a sair com carga positiva, e ele vem para cá, trazendo a carga positiva, e aí fica um hidrogênio positivo aqui. Esse hidrogênio que saiu daqui foi para o nitrogênio, e aqui fica com carga negativa, aqui ó. Essa reação entre ácido e base chama sal, da química inorgânica. Quando ela ocorre dentro da mesma molécula, através até das cadeias laterais da proteína, vem do alemão, Zui significa duplo, Zuiterium significa sal duplo. Ou seja, dentro da própria molécula ocorre a formação de uma ocorre uma reação com formação de sal, com formação de carga, né? Então a proteína depende, para sua função, de uma sequência de aminoácidos que vai determinar a carga dela e a maneira como ela vai se organizar dentro da célula. Então, na formação de zuitério, mais ou menos, e essa sequência de aminoácidos aqui é como se, ó, aqui é aminoácido, aminoácido, aminoácido. Lembra que nós falamos, ó, isso aqui são dois resíduos de cisteína formando uma cistina. Aqui é uma interação apolar. Aqui é uma interação de ligação de hidrogênio, oxigênio com hidrogênio. Ele é parcial negativo, aqui parcial positivo. Já havíamos feito isso lá. Aqui não, aqui é negativo com positivo, ou seja, por carga mesmo. Então essas interações, elas dependem da sequência de aminoácidos que está na proteína para que ela possa se dobrar. Essa proteína dobrada aqui, ó, e depois de feita, formada, existe todo um processo para fazer isso. A síntese de proteína é uma leitura muito gostosa, um livro de bioquímica, né? Eu sou suspeito para falar. Essa configuração nativa é a configuração funcional da proteína. Ou seja, ela se dobra de acordo com a sequência de aminoácidos na qual ela é feita. Tem uma ajuda de outras proteínas chamadas chaperoninas. Então a proteína, ela tem 4 níveis citoarquiteturais ou arquiteturais. A sequência de aminoácidos dela, então um aminoácido 1, 2, 3, 4, leucina, glicina, isoleucina, metianina, asparagina, ácido glutâmico, por exemplo, uma sequência de aminoácidos. Essa sequência é chamada de estrutura primária. E você percebeu que a maneira, essa sequência determina como que a proteína vai se dobrar. Imediatamente, assim que ela vai sendo formada, ela gera uma estrutura secundária, que ela é feita, essa estrutura secundária, dependendo dessa sequência de aminoácidos, em 2 tipos. A chamada alfa-hélice. A alfa-hélice tem essa característica aqui, ó, ela dobra sobre ela mesma. Essa aqui é uma alfa-hélice. Ou beta preguiada. Ela é assim, ó, se os aminoácidos tiverem uma cadeia lateral grande, ele tende a dobrar de uma forma como se fosse você dobrar folhas de papel. Ela não é em hélice, né? E esse dobramento dessa alfa-hélice ou dessa beta preguiada forma a chamada estrutura terciária tridimensional de uma proteína.
que é essa que a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo? Coisa interessante, né? Acho que é assim. Mas de qualquer forma, esse dobramento aqui é fundamental. E aqui é que formam proteínas fibrosas ou proteínas solúveis em água, que são as globosas, dependendo do tamanho dela. E a estrutura quaternária é quando você tem um grupo prostético aqui, por exemplo, e você tem várias estruturas terciárias ligadas nela. Por exemplo, a hemoglobina, ela é feita de 4 globinas. Então a hemoglobina é uma proteína quaternária, né? Que ela é formada por grupos de globinas. Mas a maioria das proteínas que trabalham no nosso corpo chega até a estrutura terciária, não chega a ser quaternária. Ok? Então as proteínas se dobram. O que determina o dobramento e a configuração nativa final e funcional dela? A estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos definida. A estrutura de aminoácidos é definida pela organização do nosso DNA, da transformação de DNA em RNA. Na verdade, hoje, nós sabemos que depende mais de um outro processo chamado de splicing, não tem como a gente entrar em detalhes agora, que é mais do RNA que vai determinar a proteína do que propriamente do DNA. Vou dar um exemplo para você, como que é interessante. O indivíduo nasce, ele não pode ficar sem digerir a lactose do leite, né? Porque ele é amamentado, os mamíferos. Passa um tempo, ele tem deficiência de lactase e começa a ter diarreia. Toda vez que toma leite com lactose, ele tem diarreia. O que aconteceu? O que o organismo fez? Ele parou de produzir lactase? Não, ele continua produzindo, mas ele não produz mais a mesma lactase de antes. Mas a parte do DNA que produz a lactase é a mesma. O RNA embaralha o processo do DNA, das informações do DNA, e forma um outro tipo de proteína que não é tão funcional. Isso acontece com o diabético tipo 2. Não é que o diabético tipo 2 não produz insulina. Por processos ainda não completamente elucidados, as insulinas produzidas, é mais de um tipo, elas não apresentam capacidade funcional boa para o diabético tipo 2. Aqui a imagem, ó, toda proteína tem um grupamento amino terminal e um grupamento carboxila terminal. Por quê? Porque a ligação peptídica gera isso, ó, amino terminal, carboxílica terminal. Então essa sequência linear de aminoácidos é chamada de estrutura primária, né? A sequência de aminoácidos determina 2 tipos de estrutura secundária: a beta-pregueada, depende do tamanho da cadeia lateral, e a alfa-hélice. Normalmente são aminoácidos menores. A alfa-hélice e a beta-pregueada, elas são dobradas sobre elas mesmas, formando a estrutura terciária. Então, aqui dentro dessa estrutura terciária, você pode ter um pedacinho em beta-pregueada e um pedaço em alfa-hélice. Ok? E quando as estruturas terciárias são unidas por um grupo prostético, aí a gente tem as estruturas quaternárias, mais de uma, né? Só uma revisão aqui que nós falamos. As proteínas, elas para sobreviverem dentro do organismo, elas dependem do ambiente em que elas estão colocadas, tá? Esse ambiente é fundamental. Proteínas envelhecem, a estrutura nativa delas, ela é feita, e essa conformação dela, através da configuração, né, de aminoácidos, a configuração é a estrutura interna dela, a conformação é a estrutura que ela adquire em relação à simetria dela, a forma final dela. Então esse ambiente tem que ser um ambiente com pH, não me fala que pH é potencial hidrogênio iônico não, porque é um erro. Aliás, acabei de errar, que isso aqui tinha que ser minúsculo. pH, a palavra, esse Pzinho aqui, ó, significa Pzinho menos log. Então, pH menos log da concentração de H+, tá? Então, essa palavra potencial é porque acabou sendo mal colocado. A gente fala que pH, e muitos livros trazem isso, né? Porque é potencial hidrogênio iônico, não é? Tanto é que vocês devem ter estudado na química o pK, que é menos log da concentração, né, do sal, da constante do sal.
da quantidade de sal produzido sobre os reagentes, né? E pKs, por exemplo, que é o do sal, né? Aqui você vai falar potencial do equilíbrio de sal, nem potencial do sal. Não é, então pH apenas menos log, tá? O Pzinho significa menos log, e eu acabei colocando equivocado aqui, que tem que ser um correto aqui, é P minúsculo e H maiúsculo, foi feito errado. Então esse ambiente da proteína, o pH da proteína, a quantidade de sal onde ela está localizada, a temperatura onde ela está localizada, determina a capacidade funcional dela. Então depende desse ambiente. Então a proteína no estado nativo, o que você deve entender? Uma proteína funcional. Essa proteína funcional, se eu alterar a temperatura, o pH, a quantidade de sal, colocar detergente, quantidade de ureia, por exemplo, ela pode se desnaturar, ela perde a conformação inicial dela, a conformação nativa e funcional. Então, ela se desnatura, né? A setinha para baixo é desnaturação. Eventualmente, ela pode renaturar. Poucas proteínas fazem isso, mas nunca volta a ser funcional. Depois que ela renatura, que ela retoma uma configuração, que ela foi separada, ela não volta ao normal mais. Tá? Aqui, esse desenho é o estado nativo da proteína, ela foi desnaturada e aqui ela é renaturada. Observa que aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, essa nova ligação interna não está de acordo com o estado nativo dela. Mas as proteínas podem renaturar se elas retornarem ao ambiente original dela, tá? Isso é interessante porque nós que temos, somos chamados homeotérmicos, temos temperatura do corpo constante. Quando nós temos febre, o grande problema da febre é o seguinte: ela é ao mesmo tempo um sistema de defesa, que aumenta a temperatura para o sistema imunológico trabalhar melhor, mas se ela não for controlada a febre, as proteínas do nosso funcionamento corporal tendem a não funcionar mais. O indivíduo pode morrer dependendo da temperatura que ele chega. Por isso que uma febre alta é muito perigoso. Tá? Assim como, por exemplo, se o indivíduo tiver com um problema renal e não consegue controlar a concentração de H+ do corpo, né? Então ele pode ter uma acidose sanguínea, ele pode entrar em óbito. Então são situações que o funcionamento do corpo exige um ambiente adequado para ele, tá certo? Dentro ainda das proteínas complexas, até as proteínas reguladoras, as chaperoninas. Antigamente a gente usava chaperonas. O que são as chaperoninas? As chaperoninas são proteínas grandes como essa aqui, ó, que você está vendo. A gente está representando aqui, ó. Que elas pegam as proteínas com gasto de ATP, né? Trifosfato de adenosina. Final da unidade 2 do nosso curso, você vai entender bem para que o ATP é utilizado. Ele reorganiza a proteína, ele pega a proteína nascente e gera uma proteína nativa, que é a proteína funcional. Essa aqui é uma proteína nascente, a proteína nascente não é uma proteína funcional, ela tem que ser reorganizada. Quem reorganiza são as chaperoninas, aqui ainda está chaperona o nome, tá? As chaperoninas também têm função de destruir proteínas anômalas. A proteína, por algum motivo, perdeu a conformação nativa dela. Ela destrói essa proteína, ela marca essa proteína para que os lisossomos do corpo possam digeri-la. Ok? Dentro das proteínas, mais importante falarmos são as proteínas do tipo reguladoras enzimáticas, as enzimas. Então, o que são as enzimas? São catalisadores. O que é o catalisador? Diminui a energia de ativação de uma reação. Catalisadores biológicos. Quando nós falamos biológicos, você deve entender baixa temperatura, porque a nossa temperatura média é 37 graus, né, por aí. Então, as reações fora do corpo ocorrem em alta temperatura quando eu quero alta velocidade, né? Meio interno controlado.
Tudo isso precisa estar na sua cabeça. A aula inicial nos lembra disso, né? A aula sobre propriedades especiais dos seres vivos. Então, qual que é a característica da enzima? É diminuir a energia de ativação de uma reação. O que é energia de ativação? É energia necessária quando os reagentes vão se encontrar para poder gerar o processo de reação. Isso, em termos químicos, também é bem gostoso de estudar, né? Porque depende da maneira como as moléculas vão se encontrar, vão se juntar. Então você precisa que essa molécula venha, bata aqui, se a molécula for grande, os grupos funcionais é que tem que reagir, né? Na enzima ela faz mais ou menos assim, vamos simplificar. Ela cata um reagente aqui, outro aqui, se dobra e bota os dois juntos. De uma maneira simples para você entender um dos funcionamentos das enzimas. Ela facilita o processo de reação. Ela diminui a energia de ativação. Então os reagentes têm uma energia, ó, aqui para o gráfico do lado, e os produtos têm que ter uma energia menor, senão a reação tende a não acontecer. Nesse caso aqui, essa reação está liberando energia. Essa parte inicial aqui, ó, essa parte aqui, em vermelho, vou tirar o vermelho aqui do lado, tirar esse vermelho aqui de baixo, então essa parte, vou fazer uma melhor aqui, ó. Isso aqui, essa parte, chama energia de ativação. Ela não vai sumir, mas ela é uma barreira. Precisa de velocidade, precisa de orientação espacial, para poder acontecer a reação entre os reagentes. Então, na reação catalisada, ó, a energia de ativação é diminuída por mecanismos estudados em detalhes, mas com uma certa dificuldade. As proteínas do tipo enzima, ou as ribozimas, que não são proteínas, diminuem essa energia de ativação. Quando a energia de ativação é diminuída, ó, qual é a consequência disso? A velocidade da reação é aumentada. Então, ela aumenta a velocidade de reação. Os inibidores fazem um trabalho contrário da enzima. O que eles fazem? Eles aumentam a energia de ativação ou impedem que a reação aconteça. Então, novamente o meio. Para acontecer as reações para a enzima funcionar, ela depende do pH, aqui está escrito certo, temperatura e concentração de sais. Além de concentração de sais, ó, vamos colocar aqui concentração de substâncias, de moléculas, tá? Porque a ureia, por exemplo, ela não é um sal, né? E ela influencia nesse processo do meio necessário e importante para que as reações aconteçam e que as enzimas trabalhem, tá? Então isso é fundamental, certo? Entender isso, apesar que a ureia, de certa forma, ela é uma base orgânica, então ela entraria no pH. As enzimas são muito lábeis, então alterou a temperatura muito, dependendo da temperatura, dependendo do pH, ela não trabalha. Daí a importância que nós falamos lá do controle da temperatura corporal, né, em relação à sobrevivência do indivíduo. E cada enzima trabalha, por exemplo, num pH específico. Aqui nós temos embaixo a pepsina, que trabalha em pH aproximadamente 2, que é do estômago, a lisozima, que trabalha num pH aproximadamente 5, e a tripsina num pH aí 7 para 8, né? Olha, isso aqui está meio errado, tá? A tripsina é entre 8 para 9 e a lisozina aqui é 7. Houve um erro aqui nesse gráfico aqui, vamos consertar. Lisozima pH 7. Aqui pH entre 8 e 9, vou colocar 8,5 mais ou menos, tá? Provavelmente na hora de diminuir o tamanho aqui do gráfico, acabou não seguindo o mesmo processo aqui, tá? Então, e a enzima é específica para o substrato. Esse substrato pode ser inclusive uma ligação dupla. Tem enzima específica para trabalhar com ligação dupla. Tem enzima específica para trabalhar com grupo carboxila ligado a determinadas substâncias. Então, o substrato não é só o reagente, tá? O substrato pode ser até tipo de ligação, mas as enzimas são específicas. Aí nós sabemos, por exemplo, na digestão de proteína, a pepsina e a tripsina trabalham, mas ela não digere a proteína inteira, ela é específica para grupos de aminoácidos.
determinados tipos de aminoácidos. Elas trabalham, as enzimas, através do sítio ativo. O que é o sítio ativo? É o local na configuração nativa onde ocorre a reação, aonde ela permite que a reação aconteça. Isso é chamado sítio ativo. Então, uma enzima tem um sítio ativo em que encaixa o substrato. Isso na mais antiga e, de certa forma, até hoje razoavelmente aceita, sistema chave-fechadura para explicar a teoria enzimática. Como se o substrato fosse uma chave e a enzima tivesse ali uma fechadura, relativa a isso. Então, esse aqui é o substrato e aqui o sítio ativo da enzima, tá certo? Então, se tiver, por exemplo, moléculas parecidas, elas podem pegar o mesmo sítio ativo, pode, e gerar uma inibição do processo enzimático, e que a gente utiliza até medicamentos com essa propriedade, tá? Por exemplo, os antibióticos, eles inibem o sítio ativo das enzimas das bactérias, para que elas não funcionem, que é o caso aqui do lado, ó. É o PABA e a sulfanilamida, PABA é ácido paramino-benzoico. E a sulfanilamida é idêntica a ele. Observe, coisa interessante. A estrutura básica aqui, ó, toda essa parte aqui, observa, é idêntica. Então, eles cabem no mesmo sítio ativo da enzima. Aí, o que vai acontecer? Quando entra um e não entra outro, a enzima para de trabalhar, porque acaba gerando uma ligação covalente aqui. Isso não pode acontecer. Mas o sistema biológico é tão perfeito, tão interessante, que a própria inibição da enzima, ela pode ser competitiva para os substratos semelhantes, como acontece aqui, ó, ou não competitiva, de dois tipos: irreversível, quando a enzima nunca mais trabalha, normalmente ocorre uma ligação covalente entre o substrato e uma enzima. Veja que a coisa tem que ser tão perfeita que, se a ligação do substrato com a enzima for muito forte, a enzima para de trabalhar, o corpo tem que produzir outra, a célula tem que produzir outra. Mas o organismo utiliza a chamada inibição alostérica. Por quê? Quando a enzima está trabalhando, tem hora que ela tem que parar de trabalhar. Então eu estou produzindo ATP, porque eu preciso de energia. Aí chega uma hora que eu não preciso mais de ATP, já está em excesso. Então o último produto, que é o próprio ATP, ele funciona como chamado inibidor alostérico. Ele tem um outro sítio na enzima, chamado sítio alostérico, em que ele entra e diminui o trabalho da enzima. É uma ligação mais fraca. Então, o próprio produto final de uma cadeia enzimática regula o trabalho da enzima. Então, olha que coisa interessante aqui, ó. O que é uma regulação alostérica? Nós temos uma cadeia enzimática, e aqui está o modelo da enzima, Aqui está o sítio ativo, ó, e aqui o sítio alostérico. Então, olha que interessante. A substância A produz a B, a C, a D, a E, só que já tem muita quantidade de F. E o F tem esse formato aqui, ó. Tá vendo? Aí esse F vem aqui, ó, se liga, a conformação espacial da enzima muda. Vou até representar aqui, fica até bonitinho, ó. Vamos fazer assim, ó. Aqui tem ele, quem dera fosse bonitinho, Mas vamos dizer assim, a enzima acaba tendo uma conformação diferente pela ligação do substrato. Aqui, ó, essa conformação mudou, não permite mais a entrada do ar. E aí ela para de funcionar. Aí quando a quantidade de F diminui, esse F sai daqui, ó, porque ele vai ser usado pelo corpo. Aí a enzima retorna para o estado original nativo dela. E aí quando ela retorna para o estado nativo, ela começa a funcionar de novo. Então esse aqui é um modelo de regulação alostérica que acontece no nosso corpo, Então o substrato F é também um inibidor alostérico. Alostérico vem de 3 dimensões, E nós temos no nosso corpo várias enzimas com funções semelhantes, estruturas semelhantes, são chamados de isoenzimas.
que pode de alguma forma substituir as outras. As enzimas e as proteínas, elas migram num campo elétrico, dependendo da carga e da massa dela. A carga dela depende da sequência de aminoácidos e a massa dela depende da quantidade de aminoácidos. Então, cada enzima ou cada proteína tem uma característica própria em termos de massa e carga. Aí a gente coloca num campo elétrico, elas vão migrar, por exemplo, num gel de eletroforese, que a gente costuma fazer muito na bioquímica, na imunologia também. Esses pontinhos aqui, ó, essa parte mais escura, é onde as proteínas param. Então você coloca uma carga positiva e negativa, uma concentração de sais específica, com pH controlado, tudo controlado, e as enzimas, as proteínas adquirem uma carga específica, mais 2, mais 3, mais meio, mais 0,7. Então elas migram, e evidentemente que a mais pesada migra devagar, e a mais leve migra mais rápido. Então você bota lá para correr o gel de eletroforese durante 24 horas e verifica aonde que a sua proteína vai parar. Nós, por exemplo, esse aqui foi um trabalho que eu fiz na minha época de graduação. A gente estava procurando uma proteína com esse peso aqui, ó, essa aqui, que é uma proteína de peso molecular aproximadamente 200. Ó. Então nós podemos identificar as proteínas através de um padrão, dependendo de como que ela migra num campo eletromagnético, né? Aqui à esquerda, ó, caracterizando a albumina. Então aqui a albumina foi localizada aqui, né? E aí isso faz com que as proteínas sejam diferenciadas. Hoje a coisa está bem simples, né? Antigamente fazer um gel de eletroforese e identificar essas proteínas era um trabalho de doutorado. Okay? Vamos começar os ácidos nucleicos, mas não agora. Vai para a próxima aula. Ácido nucleico. Então, essa aula 2, essa primeira aula é a 2.1, né, o 2A. E nós vamos para outra aula, para não encher muito de informações e de tempo uma única aula. Então, até a próxima aula.